Olá, uma boa noite a todos vocês, uma boa noite a todos vocês do Brasil todinho, né, que está aqui conosco, nos assistindo, nos acompanhando em mais uma live aqui no nosso canal Libras em Prática. É muito bom ter vocês aqui. Estranho hoje, né? O Reginaldo sozinho, sem a tradutora e intérprete, com a língua portuguesa, fazendo interpretação direta. Uma surpresa, né? Bom, hoje, dia 17 de março, nós teremos mais um Dialogando com a Biblioteca e o Dialogando já foi divulgado, né, com a professora Vanessa. E é uma noite, de fato, especial, que daremos, então, visibilidade maior para a língua de sinais mesmo, para Libras. Posteriormente, vocês podem aguardar que teremos, então, um novo vídeo na próxima semana com a interpretação direta, com a versão voz, mas hoje o nosso foco será todo em língua de sinais, tá bom? Para a gente mostrar mesmo a capacidade, né, o protagonismo da pessoa surda. E agora convidamos, então, a professora doutora Vanessa Vidal, que vai nos apresentar o seu livro. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa negra, com os cabelos encaracolados, o óculos de armação azul, óculos de grau. Estou utilizando uma camisa polo azul com símbolo da língua de sinais e uma camiseta por baixo na cor branca. Atrás, no meu ambiente, tem um chroma key de cor verde e eu estou fazendo língua de sinais e a tradução voz será feita depois. A doutora Vanessa, veja o nome, doutora Vanessa Lima Vidal, super famosa já, né? Ela foi Miss, já fez então aí o concurso de Miss, linda, maravilhosa, uma pessoa simples, de um contato, né, incrível. Fez então a escrita do seu livro, vou mostrar aqui o nome do livro, A Verdadeira Beleza, uma história de superação, onde ela coloca suas vivências, suas experiências, né, sua trajetória. E, e agora a professora Vanessa acabou de se formar, né, doutora, a mais nova doutora, e a gente parabeniza muito a professora doutora Vanessa, e a gente convida ela aqui, né, para que ela possa, então, contar um pouco das suas experiências, vocês podem fazer, então, suas perguntas, certo? E, posteriormente, nós teremos o segundo vídeo com a tradução voz. Seja bem-vinda, professora Vanessa. Veja, então, né? Olá, professora Vanessa, tudo bem? Aqui é a professora Vanessa, que vai mostrar para nós, então, o seu vídeo. Eu ainda não tenho, o seu livro, né? Eu ainda não tenho o livro. Quero muito, né, receber o livro, quero fazer a leitura, apreciar a leitura, as suas experiências, as suas histórias, sua vivência. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo, professora, né, pela disponibilidade do seu tempo. A gente sabe que é apertado, né? E você está aqui conosco no nosso canal pela primeira vez. Então, agradeço muitíssimo e parabenizo também você, né, como referência surda no nosso país. E gostaria de começar o nosso papo, a nossa conversa, perguntando quem é a Vanessa Vidal? Quem é essa pessoa? Quem é a Vanessa Vidal, certo? Muitas pessoas não conhecem quem é a Vanessa, então gostaria que você explicasse para nós sobre suas experiências, sua trajetória, sua vida acadêmica, como foi na escola, como as pessoas, né, lidavam. Então, fique à vontade. Certo. Bom, Reginaldo, eu vou falar um pouquinho então sobre mim. O meu nome é Vanessa Vidal, este é o meu sinal na comunidade surda. Gostaria de mostrar, né, para vocês sobre a minha audiodescrição, meu cabelo, né,
é castanho, estou utilizando uma camisa de gola alta, estou sentada numa cadeira giratória preta e no fundo branco. Gostaria de agradecer também por esse momento, essa oportunidade que você nos dá, né, para essa visibilidade da pessoa surda. Aproveitar também, né, e mostrar um pouco da minha trajetória, da minha vivência, as minhas lutas enquanto pessoa surda, as minhas dificuldades encontradas, mas também sobre as minhas conquistas, a minha superação, todo o meu desenvolvimento em minha luta, né, mostrar que não é fácil o caminho de uma pessoa surda. Não, realmente ele tem dificuldades, existem barreiras, mas é importante, né, esse empoderamento, essa coragem para ser protagonista. Eu gostaria, então, de começar respondendo a sua pergunta, né? Quem sou eu? Quem sou eu, Vanessa? Já tenho, então, alguns anos que trabalho, já trabalhei como modelo por alguns anos. Percebo que o caminho, ele não é eterno, né? Esse caminho, ele precisa de muito estudo, precisa de muito contato. É importante, né, fazer faculdade. Eu fiz faculdade juntamente também com Letras Libras. Fiz contabilidade e depois fiz o curso de Letras Libras. Quando finalizei o curso de contabilidade, né, logo depois fiz também o curso de Letras Libras. E trabalhei um tempo como modelo, transitando, então, nesses dois mundos aí, nesses dois trabalhos. A faculdade em que eu, né, estudei, depois que eu finalizei, então, trabalhando também como modelo, fiz, então, recebi o convite para ser Miss, e foi uma surpresa para mim, porque antes eu mostrava, então, né, o meu trabalho como modelo, as pessoas, assim, tinham admiração, viam minha força, né, mostrava toda essa questão para mim, né, e eu comecei, então, a mostrar, divulgar tudo isso, as pessoas me achavam bonita, mas não sabiam que eu era surda. Eles não tinham esse conhecimento, eles não imaginavam que eu fosse surda. Só viam mesmo a questão da beleza e tudo mais. E aí as pessoas começaram, então, né, a me convidar, e a coordenadora, né, lá do Ceará, fez, então, esse convite, depois me chamou, então, para fazer uma conversa, para fazer um teste, né? E então fiz, né, esse trabalho todo, depois que fiz mestrado, e fiz também a escrita do meu livro, mostrando um pouquinho, né, das minhas escolhas, das minhas respostas, mostrando também a importância desse livro, que nesse livro ele tem também, né, algumas imagens, depois eu gostaria até de mostrar aqui na live, que tem ali algumas imagens, né, que mostra cada passo meu, cada coisa, né, que eu fiz, as semelhanças que existem ali dentro, né, dentro da minha pessoa, né, enquanto eu, pessoa, Vanessa. Então, a minha história está toda nesse livro, toda resumida ali nesse livro, mostrando também a diferença, né, do período meu aí de modelo e de trabalho, no meu momento em que eu também estudei, né, fiz a parte aí da educação básica, das lutas que eu enfrentei nesse período. Então, é muito importante. E gostaria de agradecer também, né, Reginaldo? Nossa, você é uma prova, Vanessa, né, das lutas mesmo da pessoa surda, e que é possível conquistar. Pessoa surda é possível ter conquistas, né, aproveitar as suas oportunidades. Então, você, como surda, é uma prova disso, que o surdo é capaz, sim, de conseguir o que ele quiser. Você falou do livro, né, que no livro tem algumas imagens, algumas fotos da sua vida, e os professores ficam curiosos para saber, né, como assim uma pessoa surda
uma pessoa surda é capaz, então, né, de ser modelo, de conseguir. E às vezes a pessoa fica, né, na zona de conforto e você mostra, então, como que foi a sua vida lá atrás, na escola. Como que foi isso? A parte acessível? Havia intérprete de Libras na sua escola? Como que foi, então, essa trajetória da inclusão sua, né? Dentro do período escolar, das suas vivências passadas, desde pequena, você escrevia, você copiava, tinha intérprete, como que era? Bom, Reginaldo, eu, né, quando eu entrei na escola e a minha mãe, então, não tinha percebido que eu era surda quando eu era pequena. A minha irmã era ouvinte, eu, né, a mais nova, e depois que eles começaram a perceber a diferença entre nós duas, então eu tinha um pouco mais de dificuldade, por exemplo, a janela batia forte, as pessoas gritavam, e eu sempre estava ali, né, cômoda, porque eu não realmente percebia nada, eu era surda e as pessoas ainda não tinham percebido. E aí, né, minha irmã já chorava, era diferente, ela começou então a ter essa comparação, minha mãe começou a comparar, a família começou a conversar e resolveram me levar no médico, e aí sim descobriram a minha surdez. Só que minha mãe não sabia como então me ajudar, como seria dentro da escola, enfim. Na escola, né, particular, a minha irmã mais velha, ela então foi numa escola pertinho então de casa, e essa escola percebeu então que eu não poderia estar inclusa ali dentro. Então eles chamaram a minha mãe e não aceitaram que eu ficasse naquela escola e pediram que minha mãe me matriculasse numa outra escola especial. Minha mãe ficou super, né, aflita com aquilo tudo, começou a pesquisar algumas instituições e encontrou então uma escola que tivesse surdos, e ela foi até lá, conversou para que eu pudesse então ingressar. Essa escola era mais longe, então, da minha casa, da minha residência, e minha mãe fazia esse sacrifício, né, de me levar até a escola todos os dias, até terceiro ano. Não tinha quarto, quinto ano, não tinha o restante, então, das outras séries, infelizmente. E aí minha mãe ficou nervosa, aflita com tudo aquilo. E aí, mais uma vez, quando eu cheguei no terceiro ano, eu repetia, né? Mas só que não tinha escola de surdos ali, naquele lugar, na minha cidade. Só tinha encontrado essa escola. Então, eu fiquei por alguns anos repetindo o terceiro ano. Então, a minha mãe resolveu, então, né? Depois de tanto repetir, eu passei e aí ela me mudou para uma outra escola particular, que havia ouvintes, né? As pessoas eram oralizadas, e eu precisei me esforçar, né? Muito mesmo, pesquisar com outros amigos, falar que não entendia, escrever, chamar o professor, né? Eu não compreendia a oralização, chamavam então, né? Pediam para esse contato visual, sempre ali me chamando, e eu sempre, né, tentando conseguir entender, mas infelizmente eu não aprendi. Foi um período muito sofrido para mim, de muita paciência, né? A sociedade precisa entender sobre essa questão da inclusão de verdade. Infelizmente, ainda é falha, né? Eu, enquanto surda, não sabia, né? Conversar ali daquela forma com as pessoas, então chamava, foi um período muito grande, e até hoje eu percebo que a sociedade não tem esse conhecimento aí da realidade do surdo, conhecer mesmo, né, essa questão da surdez, não conhece língua de sinais, né, o que é realmente a língua brasileira de sinais, é muito falha ainda até hoje. Então, né, durante um período que eu estive nessa escola particular, foi um período pequeno. Dentro dessa escola, Vanessa, você era sozinha, surda, tinha outras pessoas? Bom, eu então, né, eu era a única até esse período. Depois fui oralizando, né, fui aprendendo um pouco a oralizar.
nesse período que eu fiquei nessa escola Felipe Smaldoni, que era, né? Aqui também tem uma escola assim, que bom, que legal, Felipe Smaldoni, aqui no Ceará. E essa escola, né, só tinha então até o terceiro ano. E depois eu me mudei para uma outra escola, que essa escola era minoritária, né? Que havia somente, então, era somente eu de surda nessa escola até o oitavo ano. Aí depois, até o terceiro ano, até o ensino médio, eu fiz sozinha, então, surda na escola. Depois fiz o vestibular para uma escola particular, também uma faculdade particular. Eu sozinha consegui, então, passar, né? A primeira vez que eu fui ter, então, intérprete, né? Até esse momento eu não tinha contato com tradutor e intérprete, só mesmo na escola Felipe Smaldoni que a gente tinha língua de sinais, mas na outra escola eu não tinha intérprete, então eu precisei lutar muito para conseguir, dentro da faculdade, na faculdade, consegui passar lá, né? E eu fiquei super feliz com essa conquista minha, porque foi maravilhoso, eu aprendi muito, o meu conhecimento, né? Foi, né, desabrochando no curso de Ciências Contábeis, a faculdade aqui, a Unifor, Unifor, esse é o sinal, né? Aqui no Ceará mesmo. É uma faculdade muito boa, uma faculdade particular muito boa. Esse instituto, né, que você colocou o nome aqui, que é o Instituto Felipe Smaldoni, né? Então, agora diminuiu muito. Eu fico preocupada, né? Porque esse instituto antes tinha muito apoio e agora, infelizmente, né, nós não temos, né? Igual no INES, também aqui é uma escola estadual, né, que também diminuiu muito. E, infelizmente, a gente percebe, então, que há uma diminuição. Como que, aí eu pergunto, né, como que os surdos, crianças, ficam onde? Em que lugar? Pois é, Reginaldo, o Felipe Smaldoni e essa instituição também, eles acabam ficando perto, né? Eles separaram. Então, aqui o Estado, né? Essa instituição é estadual. Agora, eu acredito que tem até o nono ano, perdão, do quinto ao nono, né? Fica nessa escola, e pela prefeitura, no Felipe Smaldoni, do primeiro até o nono ano. Então, são escolas, instituições diferentes que tem aqui no Ceará. Mas, assim, ainda tem, né, algumas conquistas, né, tem muita luta, tal, mas a gente percebe também que os surdos, eles acabam, então, tentando ficar perto de casa, né? E falta esse apoio, então, de ter tradutor e intérprete por conta de não ter esses locais. Temos, então, surdos implantados também, né, nessas instituições. Temos também a matrícula dos surdos acabou que diminuiu muito, sabe? Então, a gente eu, por exemplo, quando eu entrei ali, eu surda, né? Eu tive rubéola, né? O motivo da minha surdez. E a gente percebe que diminuiu os surdos, né? Hoje nós temos vacina, por exemplo, né? Que não permite. Antigamente a gente não tinha isso. O Reginaldo coloca, né? Hoje nós temos, então, essa mudança. A meningite, por exemplo, né? Nós temos as questões genéticas, questões da meningite, temos também, né, que a gente não sabe, né? Causas que a gente não conhece, e só que diminuiu, né, essa questão, por exemplo, surdo por rubéola, porque nós temos barulho forte, né? Então, assim, diminuiu essa quantidade de surdos.
por doenças, por motivos, então, de doença. Mas nós temos ainda alguns surdos, né, por conta da genética e outras questões. Aqui no Ceará, nós temos muitos surdos, sim, por conta dessa questão genética, hereditariedade e tudo mais. Vanessa, você, né, esteve na escola particular, os ouvintes conversavam ali e você, né, tentando entender até o terceiro ano ali, tentando entender. Depois, quando chegou do quinto ao nono, você teve intérprete? Não, eu não tive intérprete, Reginaldo. Eu não tive intérprete. Eu só fui ter intérprete na universidade. Só na universidade. Até o ensino médio, eu não tive intérprete. Nada, absolutamente nada. Por quê? Antes eu não tinha, né? Não sabia de tanta informação, perdi muita, né, informação, lutei muito, né? Quando cheguei na universidade particular, aí sim que eu consegui pela primeira vez ter um intérprete e eu fiquei de verdade emocionada, muito emocionada, porque os meus conhecimentos assim foram incrivelmente alcançando. A lei, né, da Libras ainda é recente, né? Aí, então, Reginaldo, quando eu estava, né, estudando, a lei da Libras, a lei 10.436, ainda era muito recente, muito nova. Parecia assim que a gente não sabia muito das informações. Então, com o passar do tempo, quando eu fui estudar então na universidade, aí sim que eu fui compreender sobre a Lei 10.436, sobre o Decreto 5.626, e aí eu fui me atentar a isso, fui lutar, né, pelos meus direitos, pelo direito de ter um tradutor e intérprete. Aí sim eu me atentei e comecei a entravar a luta para conseguir, então. Então eu consegui tardiamente, foi bem depois. Mas assim, a família lutava, né? Antes pagava, então, né? E o aprendizado meu mesmo era muito pouco, 40% eu posso dizer, né? De aprendizagem. Né? As pessoas me ajudavam, sim, a informação que eu tinha ainda era muito pequena, a leitura que eu tinha era muito pequena. Então, assim, as informações, os professores, né? Quando eu via ali a fala dos professores, eu via, né, como que era a dificuldade. Eu tentava, assim, fazer a leitura labial. Era uma prática incansável. Então, assim, eu ficava tentando oralizar. Quando eu era pequena, eu me esforcei muito, à força mesmo, sabe? Então, assim, eu tinha um tio que me ensinava e tentava, não aceitava que eu fosse surda. Ele não aceitava a surdez, assim, brigou até com a minha mãe, brigou mesmo com a minha família, e falava assim: você precisa levar a Vanessa para ela oralizar, ela precisa oralizar. E assim, eles acabavam pagando, né? Levaram eu num lugar para aprender a oralizar. Queriam que eu colocasse, então, um aparelho. Nossa, foi difícil. Foi um tio, né, que eu tive, irmão do meu pai, que fazia essa questão, então, de me obrigar mesmo. E eu, né, sofria nessa tentativa de oralizar. Lógico, eu desenvolvi também, né, essa oralização, mas eu amo língua de sinais, eu amo língua de sinais, eu amo sinalizar, é delicioso poder sinalizar, né? Eu não gosto de oralizar de forma alguma, eu gosto de sinalizar. Então, quando eu cheguei na universidade e tinha intérprete, os meus olhos brilharam, sabe? O meu conhecimento, assim, avançou e eu fiquei muito feliz, extremamente feliz mesmo. Então, antes, quando eu estudei na escola de ensino básico, eu tinha um pouco de felicidade,
muitas falhas, né? Então, quando eu cheguei na universidade, intérprete de Libras, nossa, aprendi muito mais, fiquei curiosa, né, tinha interesse em conhecer, meu interesse aumentou muito, minha busca pelas informações, pelo conhecimento foi maior. E a gente percebe o quê? Que eu quero continuar, eu queria muito mais, né, ter intérprete, eu queria que os intérpretes pudessem, né, ter também espaço e assim, foi extremamente importante. Só que havia um problema, né? A formação de intérprete era muito pouco, então havia poucos profissionais tradutores e intérpretes, né? Poucos intérpretes com formação. Espera um minutinho. Fechou e voltou? Você falou sobre o intérprete, sobre o apoio do intérprete. Você pode explicar? Deu de travar um pouquinho, Vanessa. O problema que eu vi, Reginaldo, é que haviam poucos intérpretes com formação, né? Era minoritário. Perdão. Então, havia muito pouco intérprete, havia pouco intérprete, havia pouco curso, né, de língua de sinais. Então, assim, houve então mais uma dificuldade, outro trabalho difícil aí de conseguir tradutores e intérpretes. Hoje a gente percebe que aumentou, né? Existem mais profissionais, a formação aumentou também, mas também tem suas falhas. Alguns, né, a gente percebe o quê? Que precisam ter responsabilidade na qualidade de formação. É necessário isso, né? Principalmente, por exemplo, para a língua de sinais, para a tradução voz, né? Às vezes esquecem, por exemplo, não conseguem, não tem competência tradutória, né, necessária, não tem fluência na língua de sinais. Então, é importante que o profissional também tenha esse esforço, busque formação, busque, então, formação continuada, né, para ter aí uma fluência exata aí para tradução. Você, Vanessa, falou sobre língua de sinais, sobre alguns, né, percebeu algumas falhas nessa área da língua de sinais, da tradução. Você, Vanessa, o que, que você acha sobre essas falhas, sobre essa falta de formação, sobre intérpretes que às vezes não querem, né? Sobre grupos de surdos que precisam de intérprete da acessibilidade e esses intérpretes, né? Alguns que têm fluência, outros assim que falta mesmo, né? Uma fluência. Você, Vanessa, o que, que você acha dessa situação? Bom, Reginaldo, eu acho realmente que falta, né, esse, esse caminhar junto, né, de perceber, né, que nós estamos aí junto. Por exemplo, às vezes a gente está sinalizando e o surdo não tem aquela, o intérprete não tem aquela competência de fazer a tradução, né, de passar as informações corretas, né, que a gente está ali sinalizando, né, prejudica o nosso trabalho, isso é muito ruim. Então, assim, ter esse contato, lógico, não precisa ser igual, a gente pode, então, ter esse acompanhamento um pouquinho anterior, mas deixar, né, aquele espaço gigante, ter omissão de informação, sim, é possível que tenha omissão, mas não pode ter tanto assim para perder tanta informação, né? Então, as expressões, a barreira comunicativa, né? Entender mesmo aquela questão da interpretação, né? E ter, então, a visibilidade. Eu, por exemplo, né? A minha intérprete, quando a minha intérprete ela tem aquelas barreiras, né? E explica para mim. Então, é importante ver todas as estratégias. Não pode ser o foco somente, por exemplo,
Mas as barreiras não existem só na área médica, não. Nós vemos que tem barreira na área acadêmica, na área da saúde, na área da educação, todas as áreas, né? É preciso ter um foco. É importante que tenha essa diversidade, conhecer essa diversidade. O tradutor-intérprete precisa ter esse conhecimento vasto aí das informações e percebendo todas essas informações. Por exemplo, os ouvintes, eles têm competência diferente, né? Nós também temos a competência e os ouvintes também têm. Por exemplo, eu vou sinalizar e o intérprete não quer falar, não quer fazer a tradução voz, tem medo, se esquiva daquilo. Então, não, ele precisa realmente ter segurança. Quando ele é um profissional, né, bom no que ele está fazendo, ele precisa ter essa segurança, ter o esforço contínuo. O tradutor-intérprete precisa disso. Acreditar, né, na capacidade, nas conquistas de cada um. Vocês são um apoio para a gente, vocês são um suporte, então precisam ter essa continuidade na formação. É muito importante o contato com a pessoa surda e é importante também o profissionalismo, essa prática, essa estratégia, esse estágio, essa questão voluntária, né? De estar ali junto com a pessoa surda, ir até os surdos, buscar, ter curiosidade, tentar fazer as experiências ali da tradução e interpretação, e buscando tudo aquilo para formar, então, como profissional. É uma construção, nós estamos em construção. Então, isso é muito importante para nós. Aqui na minha história, nesse livro, eu vou mostrar para vocês. Veja aqui, nesse livro, né? Aqui nós temos intérprete de Libras, né? Intérprete maravilhosa que esteve comigo. Sim, eu conheço a Gildete. Isso, esse é o sinal dela, é a Gildete, a intérprete maravilhosa, profissional exemplar. E ela é maravilhosa mesmo. Veja bem. Ela, então, nesse concurso de Miss, né? Eu me senti super segura. Depois eu fui viajar, perdão, fui viajar para o Japão, né? Fui viajar para a China e Macau, para a cidade de Macau. E aí eu queria muito tradutor e intérprete. E infelizmente não tivemos um profissional tradutor e intérprete. Veja bem, vou mostrar mais uma vez. Estão vendo aqui? Aqui nessa foto. Vou mostrar mais uma vez aqui. Essa foto, eu estava, né, naquele momento, assim, era perceptível nas minhas expressões, porque não havia um profissional. Então, eu fiquei, assim, bem frustrada, bem chateada. E aí, como que eu vou passar as minhas informações, o meu discurso, a minha fala? Eu tinha que escrever, né? Eles me entregavam um papel, eu fazia escrita e a pessoa lia. Não, eu queria que fosse tudo natural, né? De forma natural. Então, eu realmente não gostei de forma alguma daquele momento, daquela situação. Eu mostrei, né?
que não era legal que fosse daquela forma. Eu gostaria eu mesmo, né, mostrar. Então, eu mostrei sobre o certificado de curso de Libras e mostrei essa questão, então, do certificado. Reginaldo? O que aconteceu? Olá? Olha só, esse meu e-mail não é um e-mail correto. O meu e-mail eu modifiquei, né? Então eu preciso trocar o e-mail, certo? Esse que está aparecendo aqui não é o correto. O correto é vvvanelv@gmail.com.br, certo? Reginaldo sumiu. Voltamos, voltamos. A internet deu um problema, uma falha, a conexão caiu. Graças a Deus, agora voltou, deu certo. Voltamos. Ok? Perdão, né? O pessoal do comentário, né, do chat colocou aqui, né? Ficou preocupado. Vanessa, você estava mostrando algumas fotos, né? Sobre lá em Macau, né? Cidade de Macau, lá na China. E que não havia intérprete, né, nesse concurso de Miss, não tinha intérprete para fazer a tradução. E aqui no Brasil, né, você mostrou sobre a Judete, a intérprete que acompanhou vocês lá. E lá em Macau, então, não havia intérprete e o surdo, então como fazia para se comunicar? Você estava contando sobre, né, seu descontentamento. Bom, então, o intérprete não tinha proficiência, ele não era profissional. Ele só sabia fazer datilologia, língua de sinais mesmo, Libras, ele não sabia. Então eu perguntei, mas como assim? Como que você vai conseguir trabalhar como intérprete dessa forma? E aí ele falou assim, ele explicou que não, eu terminei o curso de Libras básico. Veja aqui o certificado. E eu fiquei assim, ó, abismada. Eu falei assim: olha, isso não é ser tradutor e intérprete. Eu fui, então, expliquei: olha, isso é curso básico de Libras. Isso não dá formação para tradutor e intérprete, é diferente, né? As formações são diferentes para tradutor e intérprete. E aí a gente começou a discutir, a gente entravou uma discussão ali. Então, ele tinha o curso básico, isso mesmo, somente o curso básico. Só mesmo o interesse financeiro para ingressar e pegar a vaga. Isso não pode, não é permitido. Então, eu aconselhei, né, a coordenação, ali, né, no concurso de Miss, falei, olha, no intérprete de Libras, não. Ele só tem um certificado de curso básico. E aí eles ficaram, né, receosos, acharam estranha a situação, mas eles não sabiam. Então, a gente percebe a falta de informação, né? É um outro problema que a gente percebe nessas situações. Mas a moça, a intérprete, né? Ela explicou, né, exatamente sobre o curso, que era um curso de Libras, e aí ficou triste, né? Eu expliquei toda a situação, falei, olha, mostrei que a situação, né? E aí, assim, a gente já estava, né, entravando aquela discussão ali, né, na China, já tinha ido, né, fazer o quê, né? Não tinha como mais resolver a situação, né? Porque a gente já estava em viagem. Infelizmente, eu fiquei super triste, eu fiquei muito triste. Eu escrevi ali o que eu precisava, né, as minhas histórias,
E eu começo escrevendo, falando sobre isso, sobre essa barreira comunicativa, de não conseguir, então, né? Quando eu fui, então, nesse concurso de Miss, e aí quando eu voltei, quando finalizou, eu voltei, e eu não me acomodei, não. Eu não guardei aquele sentimento só para mim, não. Eu coloquei aquilo, mostrei para as outras pessoas, eu abri meu coração mesmo, sabe? Coloquei nesse livro e mostrei para todas as pessoas para que as pessoas pudessem ler, né? E as pessoas se atentar, né? Que o intérprete é importantíssimo. Então, foi mais assim um desabafo mesmo. Foi um desabafo que eu fiz. Assim, várias pessoas compraram esse livro, né? O mundo todo. Temos então até a segunda edição do livro. Já tivemos a segunda. E agora eu quero muito fazer a terceira edição deste livro. Quero mesmo fazer a terceira edição. Por quê? Isso mesmo, Vanessa, preciso divulgar. Então, eu quero muito, né, que esse livro, que chegue nas livrarias e que as pessoas encontrem então na livraria. A segunda edição, e quando chegar a terceira edição desse livro, ela esteja então na livraria mesmo, para que as pessoas possam encontrar e que esteja na livraria para vender, né? A terceira edição dessa obra, né? Acaba agora sendo essa questão particular e seja responsável, então, a livraria seja responsável. Bom, Vanessa, você então, né, no concurso de Miss, a Gildete esteve com você, foi a sua tradutora intérprete, e lá nessa situação em Macau teve essa falha, né, do tradutor intérprete, que estava ali só com o curso básico de Libras. E aqui no Brasil, né, que nós vemos aí essa situação, né, a diferença, por exemplo, dos lugares. Eu pergunto para você, Vanessa, como, né, como há faculdade de tradução e interpretação e que as pessoas, né, ficam aí admiradas. Você pode falar para a gente, olha, essa aqui é uma faculdade boa, esse aqui é um curso bom. Como a gente pode escolher? Olha, eu quero muito ser tradutor e intérprete porque eu quero aprender de fato, não quero prejudicar, né, a pessoa surda, eu quero realmente ser um bom tradutor e intérprete. É possível, né, que as pessoas consigam? Sim, Reginaldo, é possível. A gente mostra, né, essa questão da longevidade aí, né, do Rio de Janeiro, algumas instituições, né, que tem instituição aí mais, né, conhecida, por exemplo, no Rio de Janeiro, e no Ceará, por exemplo, a gente não tem tanto assim. Então, é importante que as pessoas procurem. Eu não fui, né, não tive indicação da Gildete, né, não, não tive uma indicação dela. Mas, né, foi a SBT, a emissora de televisão, né, que então fez esse contato para o concurso, que estava, né, transmitindo então o concurso de Miss, e ela já tinha, então, ela já trabalhava ali na instituição, dentro da própria instituição da SBT, já tinha um vínculo, e então nesse concurso, o concurso de Miss, ao procurar, trouxe então a Judete. Ah, sim, então foi mais fácil. E em faculdade? Agora, né, mudando o assunto, né, Vanessa? Quando você ingressou dentro da faculdade, você viu então os tradutores e intérpretes ali, você percebeu então, né? Você via alguns intérpretes de forma básica, via alguns intérpretes com fluência, você falava, como que era? Muito boa a pergunta, Reginaldo. Bom,
Eu nunca cheguei assim, olha, e falando, olha, eu não quero que o intérprete, né, esteja comigo porque ele é só de forma básica. Eu conversava com o responsável da instituição para que ele pudesse saber, né, para que ele precisasse saber, fizesse uma avaliação se aquele intérprete realmente era bom ou se era ruim. Eu gostava, então, né, de mostrar isso, mostrar para a organização, né, e que eles conseguissem, então, a perceber isso. Então, eu via, né, na língua de sinais ali, se era bom, se era ruim, se a fluência era boa. Então, é diferente, né, no concurso de Miss, por exemplo, que já tinha acontecido, né, já estava em outro país, já tinha, né, ido viajar, como que a gente poderia fazer? Não tinha como fazer mais nada, estava longe de tudo. Então, é uma situação diferente. Agora, na instituição particular, instituição pública, de prefeitura, por exemplo, a gente precisa encontrar soluções. É necessário que encontramos soluções rápidas aí. Então, são situações diferentes. Na escola, desculpa, na universidade, né, na faculdade, os tradutores e intérpretes que eu tive contato, eu nunca tive problema algum com eles. Foram bons, né? A gente tinha troca e deu tudo certo. Depois, no curso de Letras Libras, quando eu fiz, então, a tutoria, tutoria virtual, né? Tive, então, na primeira turma aí de Letras Libras, né? Que era de forma virtual, em 2006. Também foi super, muito bom, né? Nós tivemos, então, tradutor e intérpretes, tivemos monitores, professores, foi tudo ok. Que bom. Depois do mestrado, eu fiz o mestrado na UFSC de Santa Catarina, né? Lá também, os tradutores e intérpretes maravilhosos. E depois eu fui estudar, né? Fui fazer o doutorado na Universidade Federal do Alagoas, né? Em Maceió, na Alagoas. E lá também, né? Lá tinha um tradutor-intérprete, só que lá tinha muito pouco tradutor-intérprete, então tive alguns problemas, né? Foi mais difícil, por conta, né, de ser menos tradutor-intérpretes. Mas o salário também era muito baixo, né? Então era o nível, não era, era nível D. Então, assim, era importante que tivesse uma luta para essa questão do salário também, né? Então, outros problemas diferentes que eu acabei enfrentando, situações diferentes, todos, né, exigindo muita luta aí para desenvolvimento. Mas é importante saber o que também, falar o que também, né? Como faz, né, para que a gente possa prosseguir? A gente chama o tradutor-intérprete, mostra a importância, mostra, né, a importância do surdo. É importante que o surdo sente, converse, né, para que ele possa entrar ali dentro da instituição. Então, isso é muito importante. Porque o ouvinte, ele não sabe língua de sinais. Como ele vai avaliar? Né? Os ouvintes que estão ali, eles não sabem. Então, não pode deixar só por conta de ouvinte para a contratação desses tradutores intérpretes. Ou então, né, é importante ver também, né, o currículo, ver essa questão da instituição, chama o responsável da instituição, mostra ali, né, o currículo Lattes. Olha, vamos analisar esse currículo Lattes, e aí sim a gente chama se é bom, se é ruim, a gente analisa todos esses quesitos. Então, depende, né, de cada instituição a se organizar mesmo, ver essas normas, né, fazer uma banca, ver o currículo, fazer uma banca avaliativa. Ó, nós temos uma pergunta, Vanessa. Comunidade surda, fazer coisa em realidade, educação, crianças, básica e fundamental, mudar postura, pais, realidade, surdo, filhos, saber. Bom, a educação de criança, né, básico, até, né, o 9º ano,
como que faz, né, para essa questão, para mudança? Bom, a frase ficou um pouco, né? Bom, a família, né? Os pais, a família, pai, mãe. E ali tem, então, a criança surda, ele vai para a escola, chega ali na escola, como que é o ensino dele até do primeiro ao quinto, do primeiro ao nono ano, até o ensino médio. Esse filho surdo está ali, como é as questões de acessibilidade dele, as diversidades que ele encontra ali dentro. A família se preocupa, vai atrás, busca, pesquisa coisas ou não? Como que é aí no Ceará? Como que foi no seu passado? Como que é hoje, Vanessa? Você pode fazer um resumo sobre isso. Ah, que ótimo, ótima pergunta. Isso é muito importante, né? Bom, na verdade, a maioria dos pais, né, acabam deixando ali os filhos e, infelizmente, não tem essa preocupação, não tem paciência, acabam deixando ali na escola e a escola resolve, fica, né, a responsabilidade mesmo da escola, deixando de lado. E não é o correto. É importante que os pais conheçam verdadeiramente a comunicação do seu filho, lutem pela língua de sinais, pela acessibilidade, busquem então os responsáveis e vão mesmo, né, entram dentro da escola e não simplesmente deixam para a responsabilidade da escola, do professor, do tradutor intérprete resolver. É importante que os pais vão até a escola, lutem, sejam protagonistas, porque a minoria, né, somos minoria linguística. Então, é muito importante que eles conheçam esses diversos problemas que a gente tem que enfrentar. As pessoas, né, a população, eles precisam, né, entender sobre o decreto, sobre a questão política. E olha, chama as pessoas para conversar, mostra para ver, né? Tem atitude, tome atitudes. Então, de verdade, né? Os pais, as famílias precisam chamar, né, toda a sociedade, mostrar as experiências. Eu tenho experiência, já encontrei muito surdo, angustiado, porque a família, a mãe, o pai, simplesmente, né, não queriam aprender língua de sinais, né? E deixavam para ali. Isso não pode. É importante que aprendam língua de sinais, né? Ah, não tenho tempo, preciso trabalhar. Não, é importante sim, todo mundo é capaz, é possível ter tempo. É sim, é filho, né? Então a gente precisa ter esse. Chama para conversar, converse, né? Mostre língua de sinais. Não sabe língua de sinais? Então você precisa, é muito importante que você saiba, é importante que você aprenda Libras. Como você vai comunicar com seu filho? Como será a comunicação? Comunicação básica. Ele precisa, né, resolver algum problema, mostrar suas angústias, por exemplo. Então, como que vai ser isso? É muita coisa que ele precisa contar. Então, a família precisa se apoiar, apoiar o surdo, conhecer a língua de sinais, né? Que não sabe língua de sinais. A gente vê em associações, em encontros com surdos, a gente percebe na sociedade, né, como é importante que as pessoas precisam abrir a mente para as informações, né, para que o surdo não tenha também esses acessos tardios. Eles precisam, né, ter, a família precisa abrir a mente para todas as necessidades do surdo e receber as informações, a comunicação, a importância da Libras, as palavras, né? Como expressar, como são as expressões, como que o surdo vai se expressar, vai desabafar. Então, o surdo vai engolindo como se fosse um sapo, né? E vai engolindo toda aquela situação e não coloca para fora. Porque as pessoas não sabem língua de sinais. Então, é importante a gente sempre mostrar isso, né? Mostrar essa importância. A gente explica várias vezes, a gente sabe que é difícil. Imagina quantos surdos que têm aí seus familiares que não conversam. Então, olha, eu sempre combino, converso com famílias, chamo, né, em eventos, por exemplo, e mostro isso. Que não é fácil a vida do surdo. Então, é preciso ter contato, é preciso chamar sempre. Olha, vamos notar, nós precisamos estar juntos. Combina encontro,
combina palestra, combina curso, vai em associações, diversas situações. Olha, a minha mãe, por exemplo, meu pai, eles não sabiam línguas de sinais, né? Porque eu falava, né? Eu fui oralizando, fui forçada a oralizar, e aí a comunicação, né, ficou diferente. E depois eu comecei a sinalizar, e eles falavam assim: olha, eu não entendo. Aí eu forçava, né, a minha família a aprender. E a minha mãe, meu pai, né, sempre ali resistindo, sempre enrolando, né? E meu marido é surdo, mas ele não é oralizado. Meu marido é surdo, então ele não é oralizado. Ele só utiliza a língua de sinais. Então, quando a gente tem os encontros, por exemplo, quando eu vou, né, como que ele vai conversar então com a minha mãe? E aí ele sinaliza e eu deixo eles sinalizarem e deixo, né, eles sentirem tudo aquilo. Não é fácil, Reginaldo, não é fácil essa situação. Bom, uma pergunta, né, para a gente finalizar, mais uma pergunta para a gente finalizar. Você falou, né, sobre um tio seu, né, que obrigou você a aprender a oralizar, esforçou sobre isso, né, antigamente. Então, a sociedade às vezes vê o surdo, né, e oprime essa questão mesmo do surdo, querendo que os surdos sempre sejam oralizados. Hoje ainda tem uma continuidade disso, mas a gente sabe que é menos, né? Hoje a comunidade surda está mais fortalecida, mas antes era muito forçada essa questão. Então, o seu tio, né, lá no passado, que fez você oralizar, como que é o seu tio hoje? Ele mudou a mentalidade, mas ou ele continua ainda com a cabeça dura? Como que é? Continua, Reginaldo, ele continua. Ele continua. Meu tio, ele me obrigou, né? E depois, quando ele me vê agora, né, utilizando língua de sinais, mostrando meu protagonismo surdo, vendo legenda em língua de sinais, Libras, professores de Libras, eu sempre mostro, né? Ele ainda continua daquela forma, ele não sabe língua de sinais e também não tem. A gente perdeu o contato, sabe? A gente não tem tanto contato justamente por conta dessa dificuldade em, em classe alta, de classe alta, e parece que tem uma mentalidade muito fechada. E, então, eu me afastei, o contato diminuiu muito, é esporadicamente que a gente tem um contato. Então, depende, né, da consciência das pessoas, isso depende muito da consciência da pessoa, de cada um, de como cada um vai, né, reagir com as informações, vai abrir o coração, a mente, né, ter o carinho, ter o amor, ter respeito, né, pelas diferenças, ter, né, essa forma acolhedora com as pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem tanta acolhida, pensam somente, né, no individual. A maioria é assim. Então é difícil, a gente percebe, né, que nesse momento teve uma mudança política, né? Tem uma mudança política também, né? E há um desenvolvimento, há uma discussão sobre isso. Mas eu continuo protagonizando, continuo mostrando, então, né? Não guardo só para mim, não. Eu gosto de mostrar, gosto de divulgar, gosto de chamar as pessoas, gosto de mostrar a língua de sinais, né, a importância da língua de sinais. Eu não tenho arrependimento algum, hoje eu sou feliz com isso, né? Transformei, superei várias coisas. Então, assim, olha, o meu tio, né, me ensinou palavras, ele me mandou parabéns para mim somente. Vamos ver futuramente como que vai ser, né? Uma dúvida aí. A última pergunta agora, Vanessa.
Vanessa, hoje você é a mais nova doutora do Brasil, doutora surda do Brasil. Nós parabenizamos você, né? A primeira surda na UFAL, Reginaldo, primeira mulher surda na UFAL, doutora, isso mesmo. Parabéns, parabéns, mais uma vez, é verdade. Nossa, em Alagoas, né? Na cidade de Alagoas, capital, no estado, né? A Universidade Federal de Alagoas. Esse é o sinal da faculdade. Então, eu sou a primeira surda mulher. Mulher, homem já teve algum, eu acho que já teve, né, doutor, mas eu sou a primeira mulher surda que fez, então, que conquistou o doutorado na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas. Que prazer, que alegria, que orgulho, estou muito feliz. Então, essa pergunta, Vanessa, por exemplo, todos nós sabemos, né, que os surdos têm dificuldade na acessibilidade, dificuldade com tradutores e intérpretes, dificuldades dentro das universidades, são diversas barreiras aí, né? Por exemplo, várias disciplinas. Temos o português, né? Dificuldade que é para compreender, né? A compreensão do português. E você, Vanessa, quando fazia a oralização, né? Conseguia ali fazer a sua escrita. E agora, né? Você doutora, como que foi, então, a escrita da sua tese, a sua pesquisa, né? A coleta de dados, como que foi o seu desenvolvimento nesse processo aí de finalização da tese, de escrita da tese? Muito bem, Reginaldo. Ótimo. Bom, é um desafio, foi desafiador, né? Porque o português é a minha L2, certo? É a língua portuguesa. Então, como que foi essa escrita, esse processo de escrita? Né? As minhas experiências no mestrado, por exemplo. Primeiramente, né, foi assim, bem devagar, né, no mestrado, foi aos passos lentos, eu queria fazer uma pesquisa, como fazer, então, a escrita, utilizando o português, né, como segunda língua e não como primeira língua. E aí, vendo ali aquela situação das palavras, a equivalência das palavras, eu escrevia, fazia então a citação, né? Ia colocando citações, gravava em língua de sinais, fazia o vídeo, colocava ali, né? E aí colocava as argumentações e colocava o link, né? Em cada parte. Né? E fui colocando vídeo em todas as partes em língua de sinais, tudo. Foram 2 anos, eu sozinha ali, né, fazendo tudo isso. Aí eu tinha combinado então com um intérprete, né? E aí eu mostrei, né? E ele fez aquela correção toda para L2, o português. E deixou ali a dissertação bem finalizada, devolveu para mim. Eu continuei então fazendo então as minhas inferências, colocando tudo ali. E aí eu gastei mais 2 anos fazendo toda a finalização para terminar então. E aí, né, deram quase 400 páginas a dissertação. Foram quase 400 páginas. Meu Deus, quase 400 páginas. E aí eu fui tirando, né? Fui retirando algumas coisas, ela diminuiu, sim. Mas, né, quando eu me esforcei ali para fazer, foi realmente quase 400 páginas para finalizar. E agora?
E agora, Vanessa, você já finalizou, né? Fez as correções, ficou calma, tranquila. E agora, né? Você finaliza, você vai fazer algum livro, tem algo novo para fazer? O que, que você pensa futuramente? Bom, eu quero sim, Reginaldo, quero muito, mas não igual a tese, não. Eu quero organizar, né? Fazer aí um filtro, né? E fazer algo bem mais visual, com bastante imagem, porque para mesmo, eu acho que é importante mostrar esses sinais, né? A variação dos sinais, né? Das regiões também. Então, eu quero muito poder fazer algo, uma obra que eu acho que vai ser demorado, né? Pode ser que demore, porque é muito importante, né? Que eu pense na minha saúde mental também, da minha família agora. Então, assim, é um caminho de muito esforço. Eu tenho vontade, sim, de mostrar essa variação linguística através do livro, mas é um caminho árduo. Bom, aqui em Minas, e você, né, no Ceará, a gente sabe que é longe, né? E assim a gente percebe as variações, né, linguísticas aí, dos regionalismos. E quanto conhecimento, né, você nos traz, mostrando, né, aqui. Muito obrigada. Vanessa, gostaria também, né, você, né, que fez mestrado já, fez doutorado, coloquei o link aqui. Se você tem curiosidade, né, para ler, então, a sua dissertação de mestrado, nós temos, então, aqui o link. A do doutorado ainda falta as correções para depois eu deixar disponível no site para que as pessoas possam divulgar, ok? Sim. Aqui está o link da dissertação de mestrado. Isso. Esse é o mestrado. As pessoas podem ler, podem baixar. Muito bem. O doutorado ainda falta, porque ainda preciso fazer as correções. Olha, a professora Josiane deixou aqui um comentário. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Josiane. Esse é o sinal da Josiane. Muito obrigada. A Josiane é intérprete também aqui, estará conosco. E ela deixou aqui também mais esse comentário, né? Tive a alegria de assistir, apreciei muito a temática e toda a sua desenvoltura na defesa. A comunidade surda se alegra demais com a mais nova doutora. Obrigada, Josiane, obrigada. Bom, o nosso momento está finalizando, né? Esse período agora é curto, já estamos na reta final do nosso dialogando. Foi muito bom, né, conversar com você, estar aqui conosco. Foi muito bom mesmo, Vanessa. Eu agradeço muito pela sua atenção, seu contato, que nós possamos ter, então, esse contato sempre juntos. A gente sabe, né, como que é difícil esse período, né, da construção da tese, nesse período de doutorado. Realmente, Reginaldo, muito difícil, né, muito árduo. E a gente sabe, então, eu agradeço muito pela sua atenção. Reginaldo, veja só. Tá vendo? Aqui é a minha agenda em que eu vou colocando, né? Fui colocando todas as atividades, vou colocando as várias coisas que eu preciso fazer, o trabalho, as reuniões, os convites especiais, enfim, muitas coisas. E agora eu espero de verdade que daqui para frente esses compromissos, né, diminuam um pouco. Nós também torcemos para isso, Vanessa. E hoje nós dialogando com a Vanessa, né, dialogando com a biblioteca, com a professora doutora Vanessa, que ela mostra esse livro, né, nos apresenta o livro. Mostra o livro, Vanessa. Isso. Este é o livro. Como adquirir o livro? Você pode entrar em contato com por esse e-mail e fazer, então, o pedido do livro. Bom, eu explico aqui, né? Olha aqui nessas fotos, nesse vídeo, nessas fotos aqui do livro, eu coloco também no período meu de escola. Tá vendo? Lá no Felipe Smaldoni, né, na escola em que eu estive,
Então, conta um pouco da minha história de vida, das minhas experiências, né? Se você quiser, tiver vontade, tiver interesse em comprar, tiver curiosidade, né, de fazer a leitura, né? Faça então um pedido, entre em contato comigo por e-mail. O e-mail está aqui abaixo na descrição, certo? Muito obrigada, obrigada mais uma vez pela atenção. Vocês, né, que estão aqui no canal, o pessoal que está no chat, né, todos vocês, todos os surdos, né, e você mostrando o protagonismo surdo, sendo referência, uma mulher referência aqui para o nosso país. Muito obrigada mesmo. E na próxima semana, vocês terão então a tradução direta, né? A interpretação voz. E aproveita então para se inscrever no canal, curtir a live, divulgar, certo? E nós teremos também se você quiser receber então, né, o certificado, nós temos aqui, faça a inscrição, temos o link. E agradeço mais uma vez, Vanessa, agradeço, né, seu esposo, um forte abraço para toda a sua família, muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos vocês, um super beijo, tchau, tchau.